francês Pierre Verger também era conhecido como Fatumbi, que significa renascido através dos segredos do Ifá. Antropólogo, fotógrafo e etnólogo, ele mergulhou fundo nos mistérios dos terreiros de Candomblé, a ponto de receber o cargo de Ojuobá, uma espécie de ministro, num dos terreiros mais tradicionais de Salvador. As pesquisas de Verger o levaram até a África em busca das conexões perdidas da religião de matriz africana. No programa Caminhos da Reportagem de hoje, nós vamos refazer a trajetória desse cidadão do mundo que dedicou boa parte da vida a demonstrar o quanto a herança africana é importante na nossa formação. Pierre Verger nasceu em Paris em 1902. Viveu na França e em Paris, sem sequer ser fotógrafo, até o ano de 1930, quando saiu da França, começou a viajar no início na própria Europa e logo depois ao Tahiti, já aí tendo aprendido a fotografar e tendo comprado a sua primeira Rolleiflex. Quando ele chegou na Bahia, em 1946, ele já tinha 44 anos de idade e já tinha 15 anos de viagens pelo mundo, quando o que sempre se diz é que ele não tinha qualquer endereço, ele não morava em lugar nenhum. E quando chegou na Bahia, e talvez isso é que é fascinante na história dele e na ligação com a Bahia, ele simplesmente se identificou com uma região onde o povo era feliz, onde o povo era alegre, onde tinha manifestações culturais muito fortes, e ele começou a ficar na Bahia. Como aquele francês que poderia escolher qualquer parte do mundo para morar, veio parar na Bahia. Também estudioso das tradições africanas e admirador de Verger, o Biratã Castro, acredita que a resposta para essa pergunta pode estar nos livros sobre o Brasil, que ele teve acesso ainda jovem lá na França. O Verger é a abertura do candomblé para a Bahia, para o mundo, seguindo o caminho de Jorge Amado, que há uma relação muito forte, Pierre Verger e Jorge Amado, né? Vocês já vão entrevistar outras pessoas. Não, o Pierre Verger é aquele intelectual top na França, que no pós-guerra é um pouco antecessor dos hippies, não era hippie ainda, mas que naquele tempo do existencialismo e tal, e que sente faltando alguma coisa numa Europa pós-guerra, cheia de barbaridade, e que busca um caminho no mundo, né? Então ele vai ser, de certa forma, um andarilho, com toda a sua formação. Era um homem de posse, de uma família rica, com uma educação primorosa, né? E que se manda para o Tahiti para ser fotógrafo, para descobrir o sol, né? E nesse caminho ele encontra Jorge Amado, a leitura de Jorge Amado. Então Jorge Amado apresenta e o seduz para a cultura negra baiana. Então ele vem à Bahia para ver a terra que inspirou Jorge Amado. As fotos de Verger revelam os caminhos por onde ele gostava de andar enquanto esteve na Bahia. O universo dos pescadores, dos capoeiristas e dos terreiros de candomblé era o seu campo de pesquisa predileto. Embora tivesse grande respeito por esses ambientes, a curiosidade muito grande que demonstrava nem sempre era um bom cartão de visitas. Pierre Verger foi muito criticado dentro do povo de Santos, porque diziam que ele era muito curioso e muito enxerido. Ele metia a cara e lá e tal, quando o nego dava bobeira, ele creu, fotografava. E fotografou muita coisa que, em princípio, não devia ser fotografada, né? Na Nigéria, ele chegou a ser perseguido. Foi até preso uma vez na Nigéria, porque entrou e
e fotografou cerimônias fechadas, entrou em museu e fotografou peça de museu. Os nigerianos andaram achando que ele era uma espécie de ladrão, um artista, ladrão intelectual. Ou seja, mas isso é uma clareza que tem o intelectual de formação ocidental, de que é preciso registrar. E isso hoje parte do próprio povo de santo. É o povo de santo que bota os seus para estudar, para poder, com garantias de fidelidade e de não adulteração, transferir para uma linguagem escrita a tradição oral. A lente da máquina fotográfica de Verger apontava para realidades que normalmente eram relegadas ao segundo plano numa sociedade contaminada pelo preconceito. O que ele colocava em evidência era o que muita gente queria deixar na invisibilidade: a vida cotidiana do povo negro da Bahia. A sociedade dominante não conhecia, não tinha contato direto com essas manifestações. Então, através da polícia, essa polícia, ostensivamente, eles eram afastados do convívio. Então, essa geração nossa foi que, por primeiro, abriu. Estávamos abordando as fontes principais da nossa cultura, ou seja, o que era abominado, jogado fora, perseguido, como o culto afro, por exemplo, eram presos, os capoeiristas eram espancados, presos por serem apenas capoeiristas. A fotografia de Verger fez escola. Uma vez desvendada a riqueza do universo estético da Bahia africana, outros fotógrafos e artistas, de uma maneira geral, foram seduzidos por esse mesmo encanto. Muitos deles nem chegaram a conhecê-lo pessoalmente, como é o caso do fotógrafo Roberto Faria, que recentemente lançou um livro de fotografias com imagens capturadas nos mesmos cenários onde Verger transitava. Fotografar os negros é você fotografar a história da Bahia, fotografar a importância que eles têm na nossa cultura, na nossa história, né? E PRVG fotografou isso muito bem. E o contraste que se dá entre a pele negra com as vestimentas, isso para a fotografia preto e branco, que é o que PRVG fazia, é fantástico. E hoje, com a fotografia em cor, que a gente, né, vive numa cidade colorida, então você vê o negro, ele se veste com vermelho, com amarelo, então isso dá uma cor maravilhosa à imagem, né? Então, esse o diferencial que tem na Bahia. As pessoas aqui se vestem muito bem, se vestem muito de forma alegre, coloridas, entendeu? Então, esse é o diferencial da fotografia da Bahia. Perguntamos a Roberto Faria qual a influência do trabalho de Verger no trabalho dele, a resposta vem sem hesitação. Não tem quem não se contamine por PRVG. PRVG foi um aventureiro, não tinha um lugar fixo onde ele ficava durante muito tempo, ele sempre viajava, estava aqui na Bahia, viajava para a Europa, para a África, para a Ásia. Ele era um andarilho. Quando a gente começa a fotografar, a gente quer sempre se espelhar em alguém. Eu mesmo, lógico, por ser baiano, viver na Bahia, PRVG foi, com certeza, minhas primeiras referências, como foi Walter Firmo depois de algum tempo. Então, a gente sempre quer se mirar em alguém. E PRVG, para quem gosta de fotografar esse tema, né, festas populares, povo, PRVG é uma referência.
Para Roberto, a inspiração em Verger não é baseada apenas na técnica ou na estética, mas numa coisa que ele chama de espírito da fotografia. Todo fotógrafo ele tem uma vida solitária, e como o Pierre Verger teve, apesar de ter muitos amigos, ser cercado por muitos amigos. E o fotógrafo ele precisa estar sozinho, precisa estar concentrado para poder criar. Livre, tem que estar livre. O fotógrafo é um ser livre, um ser do mundo. Então ele precisa ter essa liberdade para criar, para andar, para visitar, para sentar com as pessoas, para conversar. Às vezes você vai atrás de uma foto e a foto está numa conversa, não está num clique, entendeu? Então é preciso conhecer a natureza humana para quem quer fotografar. Gente, como essas fotos que estão aqui de Pierre Verger, esses retratos, com certeza ele perdeu algum tempo para conversar com elas. Porque é preciso ter esse tempo de dedicação para a gente bater um papo, para conversar. Não é só fazer a foto e pronto. A gente precisa entrar no universo da pessoa, ou das pessoas, né? A entrada de Verger no cenário da herança de matriz africana na Bahia como fotógrafo e antropólogo deu uma nova dimensão a esses valores. As pesquisas de Verger sobre o candomblé na Bahia o levaram ao outro lado do Atlântico, na tentativa de remontar as origens da religiosidade dos negros brasileiros. Porque você pode bem imaginar o quanto o Pierre Verger facilitou em termos desta redescoberta da África a partir dos anos 50, mas mais especificamente a partir dos anos 60, quando se dá realmente esse retorno um pouco mais grandioso do ponto de vista dos interesses e até mesmo quantitativo das pessoas que saíram, principalmente da Bahia, e da Universidade Federal da Bahia, na direção da África, por uma série de interesses, não somente religiosos, mas que terminaram todos nessa direção da observação in loco, dos aspectos das religiões africanas na África Ocidental, naquelas regiões da Nigéria e do antigo Daomé. Assim como na fotografia, as pesquisas antropológicas de Verger também influenciaram muita gente a seguir o mesmo caminho trilhado por ele. Numa época em que não era fácil ir para a África estudar, ele ajudou muitos estudantes aventureiros que desembarcaram no continente africano em busca de conhecimento. Numa época tão dificílima do acesso à África, Verger estava lá muito atento, muito solícito, muito carinhoso até com todos que chegavam lá na Nigéria, quando ele estava na Nigéria, ou no Benin, o antigo Daomé, quando ele estava lá no antigo Daomé. Só tinha apenas um problema. Ele não se sentia muito à vontade quando chegavam professores, estudiosos ou até sacerdotes em busca de outras coisas que não fossem Nagô, não fossem Queto. Aí ele ficava um pouco mais reticente, mas mesmo assim dava algumas dicas. E ficava muito à vontade quando alguém queria realmente estudar, ver, ou estava interessado por alguma coisa sobre os orixás. E isso é um aspecto muito importante. A convivência com Pierre Verger na África e na Bahia deram a Júlio Braga a condição de traçar um perfil privilegiado da personalidade do pesquisador francês. Alguns traços do comportamento de Verger
causavam uma impressão muito forte nas pessoas que privavam do seu cotidiano. Verger foi sempre um homem extremamente humilde, vivendo realmente uma vida tranquila, sem nenhuma ambição material. Esta casa era uma casa, na verdade era um primeiro andar, cujo térreo ninguém habitava, a não ser algumas cabras, algumas coisas que passavam por lá. Não tinha porta e não tinha janela. Era uma casa quase da cantiga, né? Popular, de ninar crianças. Mas à noite a gente pegava as portas e encostava no lado, encostava no meu quarto, no quarto dele e tal. E havia um fogareiro, uma coisa que ele cozinhava o tempo todo na mesma panela e tal. E fazia uma comida muito simples, sobretudo com um bocado de ervilhas, coisas dessa natureza, importadas da Inglaterra, não da França. As compradas na Nigéria, obviamente, trazidas para o Benin. E ele fazia uma coisa todos os dias, e eu acompanhava. Nós saímos da cidade, do vilarejo de Saqueté, numa um pequeno carro, um déchevaux, para visitar Cotonou, onde ele recuperava a sua caixa postal, as suas cartas e tal. E lá ele tinha sempre a mania diária de chegar no Hotel de la Plage, que ele supunha, e talvez ele estivesse certo, ser, naquele país, a região mais próxima da Bahia. Então ele não podia tomar a Coca-Cola ou comer fora daquele hotel, porque ele não queria se afastar da Bahia. Que ele tinha uma capacidade de viajar, perceber as coisas e trazer isso de volta. Muito rapidamente se tornou um pombo-correio entre o povo de santo aqui da Bahia e o povo de santo lá da África. Aprendeu a falar iorubá e começou a se envolver com assuntos do candomblé, com o povo de santo, que permitiu que ele então se tornasse um emissário dos pais e mães de santo importante daqui, na busca de certas coisas que eram necessárias da África e informações que ele levava do Brasil para a África, que eram muito bem vistos, até porque lá ele encontrou e escreveu até um dos livros fantásticos dele, onde ele faz referência aos baianos que retornaram há mais de 200 anos, pouco antes ou logo depois da abolição da escravatura, e simplesmente ficaram na África e não voltaram. São famílias de brasileiros que vivem hoje na África, fazem parte da colônia, digamos assim, estrangeira da África, e que ele fez essa ponte. O Biratã Castro aponta outro aspecto importantíssimo da contribuição de Pierre Verger para a conservação e valorização da cultura africana. O fato dele ter sido um dos pioneiros em levar para o papel aqueles conhecimentos que até então eram mantidos apenas pela tradição oral dentro dos terreiros de candomblé. Valores que poderiam ser perdidos para sempre se esse trabalho não tivesse sido realizado. Na verdade, ele traduz para uma linguagem ocidental uma cultura que originalmente era oral, né? E ele traduz na forma, através de uma linguagem bastante variada. Ele traduz pela fotografia, ele traduz pelo cinema, ele traduz pelo desenho, mas ele traduz também pelo livro de história, pelo livro de antropologia. Enfim, o estudo de Verger sobre as plantas é um compêndio precioso de botânica, de uso da flora africana e baiana.
questão das plantas é muito importante nessas religiões e na vida em geral. Porém que antigamente os trabalhos que se fazem diretamente com as folhas já se fazem com combinações químicas que são imitadas na natureza. Eu me orgulho de ter sido a pessoa com quem Verger viveu mais, uma pessoa que mais viveu ao lado de Verger, por uma série de razões. Uma razão pessoal de natureza íntima. Eu me desquitei uma vez e não tinha onde morar, fui morar numa casa do Currupio que Verger tinha comprado da vizinhança. Verger comprou essa casa pela simples razão de que não queria a vizinhança. Permaneceu essa casa fechada porque ele não queria. De um lado morava Bresiat, que era o velho amigo dele, que faleceu primeiro do que ele, e a outra casa ele temia que algum vizinho inoportuno fosse ali morar, ele comprou. E ele me cedeu essa casa, eu morei lá um ano e meio, quase 2 anos. E essa proximidade permitiu que eu tivesse realmente uma amizade muito grande por Verger, estava muito atento lá com ele. E isso me parece que teve, para mim, um respaldo, talvez até do meu interesse teórico do ponto de vista da religião afro-brasileira, porque eu vejo um pouco como Verger, de uma forma etnográfica, etnológica, não tenho nenhuma preocupação em fazer grandes interpretações antropológicas da religião, mas eu acho que o trabalho de Verger, de guardar, preservar, através dessa pesquisa permanente dele, é muito importante. Filho de uma família rica da França, Pierre Verger abriu mão de todo o conforto e escolheu viver nesta casa modesta, num bairro simples de Salvador. Depois que ele morreu aos 93 anos de idade, em 1996, a obra dele permaneceu mais viva do que nunca. Verger criou a fundação, ele vivo. Ele foi o fundador, o organizador, o primeiro presidente, foi ele que convidou todos os conselheiros, foi ele que contratou as pessoas, ele é que sustentava por 2, 3 saláriozinhos que ele ganhava ou de venda de fotos. Isso aqui era um lugar muito pobre para se fazer as coisas. E ele fez isso exatamente por ser um homem sozinho, sem família, todos os antecedentes dele já tinham morrido, ele não tinha descendência. E ele chegou à conclusão de que precisava botar tudo isso junto e precisava criar um ente que tivesse a propriedade. Porque a gente sabe que a fotografia, os escritos e tudo mais, estão envolvidos com direitos autorais. Ele não tinha para quem deixar isso. Então criou a fundação. Então é possível se dizer que Verger publicou e segue publicando, porque a gente tem o cuidado de reeditar as obras dele. Cerca de 40, 45 livros. Esses livros espelham as fotos que são, isso o mais surpreendente, com uma guerra mundial que aconteceu, com viagens por mais de 100 países onde ele esteve, com fotografias que eram reveladas
em banheiros de hotéis no interior da África, ele conseguiu guardar 62 mil negativos. Mais do que isso, 62.500 e tanto, que estão todos aqui. E este é o grande privilégio que eu acho que a Bahia teve, porque Verger parou aqui. Quer dizer, ele chegou em 46 e não quis mais sair. E com isso, ele não só fotografou muito a Bahia, o Brasil e principalmente a Bahia, como mandou buscar e recolheu no mundo inteiro o acervo que ele tinha guardado em Paris, guardado na África, no Instituto, não sei das quantas da África. Ele trouxe isso tudo para cá. A Fundação, que já tem mais que 20 anos, desde o início se propôs a cuidar especificamente da obra, do acervo de Verger e, obviamente, com isso se dirigindo a um público. O público que participa, né, das atividades, de uma forma geral, da Fundação ou do Espaço Cultural, é um público bastante amplo. Vai do pesquisador especializado, do curioso em conhecer a casa, ao público do bairro, que gostaria de ter acesso a algo, de se aprofundar, de descobrir novos horizontes. Então, esse público de jovens, inicialmente, crianças e mais adultos e pessoas até acima de 40, 50 anos, busca essa gama de questões que, de certa forma, tem a ver com a obra de Verger. O quarto onde Verger dormia foi deixado do mesmo jeito. A cama de solteiro num canto, a mesa de trabalho, livros e alguns objetos que remetem à cultura africana. Quando ele morreu, a casa onde morava era a única construção no terreno. Aos poucos foram sendo erguidas outras estruturas para abrigar as atividades da fundação. Para não fugir à regra, o aspecto do ambiente, com muito verde entre as construções, lembra um terreiro de candomblé. Ângela é uma das principais responsáveis pelo trabalho realizado na fundação. Ela é alemã e mora com o marido e os filhos numa das casas da comunidade. A partir do momento em que os moradores da comunidade passaram a bater na porta da fundação com mais frequência, foram criadas formas de atender melhor a essa demanda. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, que foi já virada de 2000, mais ou menos, naquela época, chegaram muitos meninos das escolas do bairro para fazer pesquisa sobre temas que os professores estavam mandando. Faça sobre a África, faça um trabalho sobre a história do bairro. Aí eu sempre me deu vontade de dizer, não dizia para eles, né, assim, nossa, seu professor deveria saber que não existe nenhum livro sobre a história do bairro. Fiquei com pena porque os livros específicos sobre a África não eram para um público escolar. Então ficou aquela questão, poxa, como a gente pode atender a um público mais amplo? Porque pesquisador vai se virar, né? O universitário tem como ser atendido. Quem conhecia Verger vem para ver o local, mas os outros, né? E aí juntou um pouco com a observação do próprio cenário, né? Muitos meninos da vizinhança, né, que são meus vizinhos há mais que 20 anos, fui percebendo que estavam sem opções, talvez, de fazer outras atividades. E aí surgiram, aos poucos, assim, vontades de fazer algo. Isso se juntou num momento muito específico, em 2002, quando teve a exposição do centenário. Caiu assim a ficha. Poxa, né, todo mundo vai lá no MAM, ver a exposição do centenário e aqui os vizinhos já não sabem mais quem é Verger. Não sabiam mais porque aqui do lado teve um número enorme de casas novas, de pessoas que vieram do interior, de não sei aonde, e que não sabiam mais quem era Verger, o que tinha nessa casa, o que estava acontecendo aqui. Aí pensei, poxa, vamos começar então a fazer uma atividade nesse momento do centenário e levar as pessoas daqui também para a exposição. Aí a gente nasceu naquele momento a primeira oficina. As crianças do bairro, por exemplo, podem participar das oficinas de esportes, uma alternativa de ocupação produtiva para o turno em que não estão na escola. Aqui, mais importante do que a prática esportiva em si, é o caráter educativo da atividade.
A gente utiliza o esporte como um elemento facilitador neste processo, que é algo que eles gostam muito, né? Então, através do esporte, a gente procura trabalhar essas questões, a questão de regras, de respeito, da convivência em grupo, da relação interpessoal, né, com eles e de mostrar também a importância que cada um deles tem. As aulas de dança, ministradas pelo professor Negrizu, têm inspiração nos movimentos das danças de origem africana. Os alunos, crianças e jovens da comunidade, trazem no sangue o talento para essa atividade. O professor Negrizu foi amigo de Verger e revela que a influência que recebeu dele foi decisiva em seu destino. Me recebeu muito bem, tanto que a amizade com ele foi algo muito sim comum. Ele me ofertou um livro chamado Orixás, isso já em 1985. E foi uma informação tão especial para mim que eu passei a tratar o Orixás como uma bíblia dos deuses africanos. Falava dos orixás na África e no Novo Mundo. Então era muito... Isso foi um presente assim que aproximou bastante e também poder compreender que aquele homem com toda seu conhecimento, toda a sua fama e tal, tinha em si um coração, uma natureza de um homem bom, o Pierre Verger. Hoje trabalho com a arte e a educação, né? Trazendo o jovem, tirando da oscilação, lhe colocando dentro do teor cidadão, né? Com a possibilidade de trabalhar dentro ou não da arte, que na verdade o que eu penso de objetivo principal é o conhecimento do ser, a pessoa que sabe andar, respirar, enfim, postura, tá? Quem tem talento, hoje já podemos pronunciar que alguns dos nossos alunos já se encaminham de natureza comum para a arte profissional, para a dança profissional. Tem alunos que estão com balé, tem alunos, enfim. Então, acho que é o produto que nós temos, através do meu trabalho hoje aqui, além de fornecer atributos para uma consciência melhor ou maior da cultura afro, né? Preparar jovens, crianças, adultos. Temos o curso desde infância até a terceira idade.
música que os alunos das oficinas aprendem a tocar aqui na Fundação Pierre Verger também está ligada aos ritmos da cultura africana. Verger certamente nunca pensou no espaço como ele está hoje. A única coisa que eu tenho certeza que ele sempre queria fazer foi uma horta com plantas medicinais. E essa horta como uma forma de inserir esse conhecimento sobre conhecimentos tradicionais em contextos mais amplos, para as pessoas se beneficiarem, verem, aprenderem, né? Então, a gente tem ainda mesmo de forma embrionária aqui uma pequena horta que, curiosamente, o que mais dá são plantas medicinais. A gente já tentou plantar várias coisas, mas debaixo do pé de cajá não é sempre fácil, né? Pé de tomate e tal, não nasce, não cresce, né? Mas plantas medicinais tem um monte aqui, né? Então a gente já fez uma vez uma exposição fotográfica para mostrar isso e a gente tenta então fazer algum tipo de expansão, digamos, desse núcleo talvez o pé de cajá possa representar um pouco isso, né? Esse crescer, esse nascer, crescer, continuar de uma ideia que seria levar os conhecimentos tradicionais às pessoas. Isso sim foi uma ideia de Verger, né? E eu acho que essa horta que ele sempre queria fazer, de certa forma, representa, né, até simbolicamente, esse conhecimento que a gente quer levar às pessoas, seja isso ligado à cultura africana, afro-brasileira, através do corpo, através do som, através da leitura, da pesquisa. A gente já experimentou várias formas, né? E acho que cada um desses caminhos está dando frutos. Alabe, omo ayan iare. Alabe, omo ayan. Embora fosse um homem que falava pouco, Pierre Verger era muito querido e tinha grandes amigos. Por força das circunstâncias, ele acabou fazendo parte de uma geração que marcou época na cultura da Bahia, principalmente nas décadas de 60, 70 e 80 do século passado. Entre os principais amigos de Verger estavam o escritor Jorge Amado e os artistas plásticos Caribé e Mário Cravo. Um grupo de pessoas sensíveis que, nascendo aqui ou escolhendo a Bahia como sua cidade nativa, como é o caso de Caribé, mantiveram uma relação de intimidade com a cidade, seus hábitos, de um modo geral, e se entendiam como irmãos, como colegas, porque estávamos abordando as fontes principais da nossa cultura. Chegando aqui, e sempre tem uma explicação como é que se vive os primeiros momentos, os primeiros anos, os primeiros dias, né?
e ele fez um relacionamento com a revista O Cruzeiro. O grande patrocinador e a grande pessoa que orientou até a ele e ouvia as sugestões dele era o Odorico Tavares, que era o diretor dos Diários Associados da Bahia. Então Verger não só conheceu a Bahia, primeiro com a curiosidade própria que ele tinha, depois, da mesma forma que Caribé, procurando seguir os passos do livro Jubiabá, que ele tinha lido em francês em Paris. Ele descobriu que o livro não estava inventando coisas, a cidade era assim. E não só isso, como ele, através do Cruzeiro, teve a oportunidade de conhecer boa parte do Brasil, porque como fotógrafo da revista, e o Odorico Tavares era um intelectual, era uma pessoa muito culta, e que era encantada pelo Nordeste todo, ele era pernambucano, mas viveu a vida dele aqui na Bahia, mandou ele para vários lugares, e Verger saiu descobrindo esse Brasil, e em cada lugar que chegava, ele fez reportagens que ficaram famosas na revista O Cruzeiro. Então os primeiros 8 anos, 6 anos dele de Bahia tem muito a ver com esse contrato com o Cruzeiro. Pierre Verger se declarava ateu. Por outro lado, nunca recusou um título na hierarquia do candomblé. A denominação de Fatumbi, nascido pelo Ifá, ele recebeu na África. Na Bahia, foi escolhido para ser Ojuobá, olho de Xangô, no Ilê Axé Opô Afonjá. Tinha uma forte ligação com o Aganju, terreiro do Pai Balbino, onde existe, inclusive, um memorial em homenagem a ele. O próprio ingresso do Pai Balbino nos mistérios do candomblé está ligado à convivência com Verger, que conheceu quando criança. Ele ficava tirando filme e tinha uns carretelzinhos, então ele me dava aquilo para a gente brincar. A gente botava um pedaço de madeira e fazia um carrinhozinho de mão para brincar, porque não tinha nada com que brincar na ilha. A gente era muito pobre. E nisso, outros anos foi passando. Com 10 anos, 9 anos, eu vim para Salvador, para casa da minha irmã, ali na Jequitaia, e fui trabalhar na feira de água de menino velha, antiga. E ele estava lá tirando foto, aí ele me viu. Disse, como você cresceu? Aí ficamos ali batendo papo, ele tirando fotos ali. Aí ele me convidou para ir na casa dele e tentar trazer umas coisas para mim da África. Aí eu fui na Vila América buscar. E de lá para cá continuamos amigos assim. Balbino afirma que, embora fosse uma pessoa de coração generoso, Pierre Verger tinha um temperamento difícil e não fazia questão de disfarçar simpatias e antipatias. Quando ele não gostava, ele tinha outro comportamento. Como era quando ele gostava? Ele batia papo com você, contava casos, tudo que você queria saber sobre o orixá, ele respondia. Quando você perguntava coisas que era discreta, ele não... Quando ele não gostava? Ele ficava calado. Ele fazia assim. Pai Balbino tem convicção de que Verger acreditava nos mistérios do candomblé, embora não declarasse essa condição publicamente. Se eu acredito numa coisa, como eu posso perguntar para você se você acredita? O povo que era ignorante, porque ele era feito de santo na África. Primeiro branco feito de santo em Saqueté, na África. Raspou cabeça e tudo. Depois fez Ogé, na Nigéria. Depois você, Babalaú. Babalaú é um cargo mais importante da religião. Se ele fez tudo isso, como você pode perguntar para uma pessoa dessa se ele acreditava? Gonzaga também conviveu com Verger desde criança. Foi adotado por uma família francesa que morava numa casa que pertencia ao antropólogo. O traço mais marcante da personalidade de Verger, segundo Gonzaga, era a generosidade. Verger
era uma pessoa maravilhosa, que hoje Deus deu um lugar ao espírito dele, que não sei como é pós-morte. Ele era uma pessoa fantástica, muito educado, tinha um coração maravilhoso, não fazia maldade a ninguém. Você nunca via VG zangado, nem desrespeitando ninguém. Era uma pessoa simples e me ajudou várias e várias vezes, desde 15 anos que VG me ajuda. Quando os pais adotivos de Gonzaga morreram, ele recebeu a maior prova dessa generosidade. Eu quero falar com o senhor. Ele disse, o que é que você quer falar comigo? Você pensa o seguinte, olha, a casa era dos meus pais adotivos, mas o terreno, quem comprou foi o senhor. E quando meu pai morreu, ele falou comigo que o terreno era do senhor e que eu comprasse, né? Então eu queria saber do senhor quanto é o terreno e a maneira que o senhor pode fazer para eu pagar. Aí eu contei a minha história a ele, que tinha recebido um dinheiro, que daria aquele dinheiro a ele, que foi na época um bom dinheiro, e ele dissesse o valor, a depender do valor do terreno, eu ficaria pagando a ele, e ele aceitasse a depender das minhas condições. Ele disse que não aceitava de jeito nenhum, e me deu o terreno. E a VG foi uma das pessoas que, fora dos meus pais adotivos, foi maravilhoso. Seu Caribé também. Perdoe eu estar falando do seu Caribé, mas... Depois de uma vida totalmente dedicada à pesquisa e à valorização da religião de matriz africana e de ter recebido várias honrarias do candomblé, a despedida de VG desse mundo foi um momento de grande significado simbólico. Pai Balbino esteve ao lado dele nos últimos momentos. Aquele branco tinha muito axé, meu filho. A nossa despedida foi um dia de domingo. Eu estava aqui fazendo uma pregação quando o rapaz Antônio me ligou. Que era para eu ir lá ligeiro, que ele estava caído no chão. Aí a gente pegou um carro e fomos. Quando eu vi ele assim no chão caído, aquilo foi um choque muito grande. Ele era grandão assim, mais ou menos da nossa altura. Aí a gente pegou ele, deu banho, trocou a roupa dele, colocou ele em cima da cama, a gente colocou ele dentro do caixão, deu um beijo na testa dele e disse, adeus, meu pai. E vim embora. Não quis ver enterrar ele. Aí isso se encerrou tudo. Porque toda vez que eu fui para a África, quem me levou foi ele. Eu aceito a vida como vem, uma coisa que nunca supe, a coisa que queria. Eu supe sempre a coisa que não queria. Então o resto deve ser provavelmente a coisa que quer fazer. É difícil de dizer, eu não tenho essa pretensão de dar lição a qualquer pessoa.